gente vai falar com o nosso colunista, o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Marilu, bom dia a quem nos acompanha. Wagner, bom, vamos falar aqui de dois assuntos, né? Obviamente, as enchentes, as tragédias que estão ocorrendo aqui na Grande São Paulo, em São Paulo, enfim, com essa cratera, né, que foi aberta na marginal aí do Rio Tietê, pelas obras ali do metrô, enfim, estouro aí do esgoto, mas a gente vai começar pelas mortes já da Grande São Paulo. Já são 27 mortes confirmadas no estado, a maior parte delas em Franco da Rocha, né, depois dessas fortes chuvas que estão atingindo aqui essa nossa região desde sexta-feira. Agora, eu vou chamar a atenção para o que eu ouvi e realmente, enfim, a gente é jornalista, tem que falar. Enfim, o presidente da República, né, o Bolsonaro, que também visitou a região, ele disse que faltou alguma visão de futuro por parte de quem construiu residências nas áreas de riscos das cidades atingidas pelas chuvas. Bom, essa frase, né, Wagner, mostra como o presidente não tem conhecimento, né, a respeito dos motivos, né, que levam as pessoas a essa ocupação urbana em áreas de risco, além de ser extremamente ofensivo, né, Wagner? Veja, Marilu, quando eu li essa frase, eu realmente fiquei perplexo, né, e na verdade é uma resposta, né, aos números das pesquisas mostrando o Lula com uma projeção importante. E, se eu não me engano, é a grande tragédia que ele vai em loco visitar, estava lá com alguns ministros também, enfim. Então, é uma mudança de atitude, né? Mas, como sempre ocorre, quando ele abre a boca para falar de um assunto, não sai nada que se aproveite. Como é que você vai falar em futuro para uma população que é desrespeitada em todos os aspectos, né? Primeiro, tem que construir em condições absolutamente difíceis. O que ele talvez não saiba é que muitas vezes essas casas que foram derrubadas, elas são resultado de esforço de anos, né, de muito trabalho, né? Essas famílias, elas acabam em solidariedade também, então não é só trabalho individual, né, mas tem também um trabalho coletivo. A gente sabe como é que eles, a famosa expressão bater a laje no final de semana em troca de uma carninha, né, que elas fazem com muita frequência. E isso tudo, eu fico até emocionado de falar nisso, porque, enfim, eu tenho colegas que trabalham isso de maneira muito mais próxima, né? E sabe o que custa para uma comunidade dessa ordem, para uma família dessa ordem, perder tudo, às vezes, acumulado ao longo de uma vida de trabalho. Então, falar que isso não é visão de futuro é, de fato, uma enorme, um desrespeito a essas famílias. Na verdade, o que não tem é uma política pública clara de assentamento, de habitação, que, de fato, não leva à necessidade de construção em áreas de risco. Essa é a grande questão que está posta. Então, a falta de futuro, a falta de planejamento é do Estado brasileiro. Marilu, a gente fala sobre isso já há mais de 30 anos. Né? Eu fui recuperar aqui meus textos sobre essas questões do começo dos anos 90. Né? Enfim, e antes de eu escrever sobre isso, já tinha gente falando sobre essa questão. Né? Não vou citar nomes aqui, mas, enfim, já havia muita gente importante escrevendo sobre a questão com muito mais relevância do que eu na época, inclusive. E nada disso é considerado. Então, nós estamos falando, na verdade, Marilu, de uma ausência de uma cobertura do Estado, de um acolhimento às populações de baixa renda. E aí, isso me parece, Marilu, o resultado da visão neoliberal, né? É o Deus dará, é o salve-se como puder, as pessoas salvam-se como podem, e, infelizmente, quando você tem 130 milímetros, como foi o caso, ao que tudo indica, né? Em 2, 3 dias, o próprio padrão construtivo não suporta. Além de tudo, você tem encostas íngremes, onde não poderia ter ocupação, e o resultado é, lamentavelmente, mais uma vez, essas tragédias anunciadas. Né? Se nós fôssemos enumerar aqui, Marilu, todos os eventos dessa ordem, que, enfim, o primeiro registro que tem com uma tese de doutorado belíssima, de já falecida professora Olga Cruz, da década de 60, 67, foi um grande episódio que ocorreu em Caraguatatuba. E veja, de lá para cá nós tivemos já uma infinitude de outros, né? Ocorreu em Angra dos Reis, ocorreu em Petrópolis, ocorreu em Campos do Jordão, São Paulo, Niterói, enfim, se for listar, mais recentemente na Bahia, né? A gente às vezes tem que fazer pesquisa de foto para mostrar isso para os alunos, né? E infelizmente é uma vasta documentação. Quando você vai ilustrar, a gente usa muito esse recurso na geografia, né? Mostrar uma foto, etc.
uma difusão, infelizmente, de catástrofes como essa. Então, não há surpresa alguma, infelizmente, ocorrerão outras, infelizmente. Nós temos que, na verdade, Marilu, eu tenho dito isso, à luz do cenário de mudanças climáticas que estão já em curso, nós temos que tomar uma atitude corajosa e enfrentar esse problema. E para enfrentar esse problema significa construir moradias novas, adequadas, né? Para fazer com que essas pessoas não tenham risco e principalmente não percam, aí sim, né? Não percam o seu futuro, porque elas investem. Um dos depoimentos que depois eu fui ouvir na grande imprensa aí, a fala de uma mulher é algo... Como é que o cara vai falar que não tem futuro? Ela falou, olha, a gente eu morava num lugar em São Paulo, no centro, aquela coisa que a gente sabe clássica, né? De compartilha quartos, etc. E vim para cá para poder fazer minha casinha e, de repente, tudo isso está destruído. Quer dizer, ela perdeu o futuro dela, na verdade, né? Então, com esse indivíduo vem falar uma coisa dessa ordem, é mais uma demonstração de insensibilidade, eu diria, né, que expressa, na verdade, muito bem o pensamento conservador brasileiro, de extrema-direita que está no poder, que está no governo federal. Então, eu não fico surpreso, né, lamento, e eu espero que tudo isso seja acumulado para dar mais força para a vitória do presidente Lula, agora, no final desse ano. Exato. Tudo isso vai ser realmente colocado na balança, né, nessas eleições. E, Wagner, vamos falar aqui de orçamento, de verbas, né? O governo Dória usou aí menos da metade das verbas de combate a enchentes previstas para 2021. Tem um levantamento aqui da Folha de São Paulo, de quase 996,9 milhões previstos, foram investidos apenas 453,4, portanto 45% apenas. Em 2020, o percentual foi ainda menor, de 18%, né? Agora, também, por outro lado, já vou colocar aqui também a notícia aqui do Congresso em Foco, que mostra que o governo federal está cada vez com menos dinheiro, inclusive para combater as enchentes, né? O orçamento de 2022 prevê 447,9 milhões, né, para que o Ministério do Desenvolvimento Regional invista em gestão de riscos, inclusive, e ainda o valor nominal é 35,38% menor que no ano anterior, né? E agora a redução ainda é maior, né? Chega a 45,6% quando é corrigido aí pelos valores da inflação. Nem vou seguir aqui, porque realmente é nessa toada, né? Enfim, existe, por um lado, o governo Dória tem o dinheiro, não investe, lá no governo federal vai diminuindo esse investimento, né? Quer dizer, falta realmente vontade política, não é isso? Tanto no Estado quanto no federal, né? Veja, Marilu, o governo Dória gosta de se mostrar diferente do governo federal, mas quando a gente vai ver ao fim e ao cabo, né, há muita convergência, né? E uma delas é justamente essas ações de prevenção, né, que podem levar à redução de risco, né, principalmente de famílias de baixa renda. Quando você não investe aquilo que está orçado, né, você não executa o planejamento, você não executa os recursos que estão previstos, isso, do meu ponto de vista, é um exemplo de má gestão, né? Porque se você não conseguiu gastar aquilo que estava previsto, você teve dificuldades de gestão de recurso mesmo, né? Nós sabemos que no Estado tem momentos difíceis, tem que ser fazer licitação, etc. Às vezes tem alguns empecilhos, isso tudo é conhecido, mas também tem, muitas vezes, a ideia, a intenção, ao fim, né, que é de mostrar, olha, o recurso não foi usado, ano que vem a gente remaneja esse montante para outro segmento, né, que é o que, em geral, se ocorre. Isso é muito frequente, em especial em último ano de gestão, que é o que estamos assistindo hoje, tanto do governador quanto do presidente. Eu espero que eles também não sejam reconduzidos, né? Porque esses exemplos mostram claramente que são pessoas que não estão preocupadas com a maioria da população brasileira que, infelizmente, vive em áreas de risco, né? Então, não surpreende, de fato, né? Mas também, Marilu, a gente tem que analisar um pouco em que estaria sendo gasto esse recurso, né? Tem alguns modelos também que se usa aí de contenção de cheia, por exemplo, se aposta muito nos piscinões, né? Que é um modelo também que tem que ser revisto, né? Nós temos também, Marilu, desde as décadas de 70, nos Estados Unidos da América, eu já fiz alguns artigos sobre isso, inclusive na imprensa, a grande imprensa, quando eu mais jovem, eu colaborava muito com a grande imprensa, mostrando que nós podemos absorver essa água, né, antes que ela chegue no fundo de vale, envolvendo cada edificação da cidade, criando um sistema de serpentina, que pode capturar essa água e fazer com que ela, né,
circule nas residências, nos edifícios e chegue mais lentamente no fundo de vale, o que, por exemplo, né, envolveria muito menos recurso, né? Se você pode dar, por exemplo, um incentivo no IPTU para que cada um construa esse tipo de coleta de água em sua residência, né? De alguma maneira, o então vereador Adriano Diogo, né, não por acaso também do PT, na época criou a famosa lei das piscininhas, ou seja, todo empreendimento novo, em tese, deveria ter um sistema de contenção de água, né? Isso nem sempre ocorre, né? Infelizmente, mas existe a lei, ela não é... O município de Guarulhos depois também avançou bastante nessa questão. Então, nós temos exemplos também, Marilu, que são mais baratos, inclusive, que essas grandes obras, né? E esse modelo de grande obra está se mostrando cada vez mais frágil. O problema do piscinão é que quando ele chega no nível de base, ou seja, quando ele chega no limite de captatura de água, ele se torna, na verdade, uma fonte de acumulação para o que está, né, a gente, como dizer, a montante. Então, ele se torna, na verdade, a partir dali, se chegar naquele limite, um perigo, né? Porque até você escoar toda aquela água lá e voltar no nível, é uma dificuldade enorme. A falecida professora Lilian Coutrinari foi uma grande companheira do Departamento de Geografia, foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre isso, né, lá nos anos 80, e criticando já naquele momento, no começo dos 90, na verdade, essa ideia dos piscinões. Então, de fato, não é uma melhor alternativa. Existem outras possibilidades que nós podemos usar. Mas os piscinões acabaram sendo aí o grande modelo, etc. E provavelmente esse recurso que o Dória não usou era para o piscinão. E eu vi, inclusive, na repercussão recente agora na grande imprensa, que ele pediu mais verba para piscinão, né? Então, continua apostando no único modelo, né, em vez de ter aí alternativas que já se mostraram eficazes em outros países do mundo. Nós podemos também implementar, pelo menos um projeto piloto, eu falo sobre isso, mas desde os anos 90, né? São 30 anos quase, dizendo, podemos pegar um bairro de São Paulo, fazer uma experiência piloto, né, e ver quanto consegue se reter de água. Isso hoje é muito fácil de calcular, não é difícil. Enfim, temos alternativas para além dos piscinões, né? E, por fim, Marilu, já passou da hora, eu acredito que o novo governo, eu acho que seria bastante avançado se conseguisse pautar, por exemplo, mudança climática como um grande foco de governo, sabe? Em vez de apostar no modelo de consumo, de estimular a linha branca, ou de fazer as casas Minha Casa Minha Vida, que eram absolutamente também, em termos ambientais, bastante ruins, né? Tem um doutorado que mostrou isso claramente. Talvez nós pudéssemos avançar de maneira ousada, pensando a mudança climática como um eixo central e gerar emprego para a construção de moradia, gerar emprego para revisão da infraestrutura brasileira que precisa ser feita, né? Para a reconstrução de estradas. Enfim, Maria, nós temos uma pauta que pode ser criada de geração de trabalho, geração de emprego, a partir do combate às mudanças climáticas. O Brasil, inclusive, sairia à frente, porque quando a gente olha para a faixa tropical, né, nós temos vários países que vão ser duramente afetados e certamente poderiam desenvolver aí muita tecnologia, muito conhecimento de como gerar emprego, gerar trabalho, gerar moradias adequadas para essas variações que nós estamos assistindo. Veja, até 10 dias atrás estava uma seca absurda, a gente estava sofrendo com calor, de repente vem essa chuva intensa, né, o volume de água se mantém, mas mudou o padrão de chuva. E com isso nós temos dificuldades tanto para acumular, quanto também para absorver esse volume todo que chega nesses momentos. Isso tudo implica no novo modelo de cidade, Marilu. Se nós não tivermos coragem de enfrentar isso, a cada ano vamos ter problemas dessa ordem. Acredito que o novo governo deveria pensar claramente nisso, e eu ficaria muito sensibilizado, né, se quem está trabalhando de alguma maneira já alinhavando, né, os princípios de um programa de governo, ponderasse também essa possibilidade. Exato, e tantos imóveis fechados no centro de São Paulo, né? Quer dizer, se a gente transformasse, como diz a Raquel Ronick, né? Tirasse, enfim, transformasse todos esses imóveis, né? Que são ali para especulação imobiliária, se colocasse para a população de baixa renda que necessita de moradia, isso não aconteceria, essas tragédias, né? Veja, Marilu, o MTST mostra claramente que isso é possível, né? Então, nós temos, inclusive, histórico de luta, né? Eu também tenho algumas fotos colecionadas aí, onde a gente mostra, né, esses prédios ocupados pelo MTST, o que é, de fato, né, uma atitude inteligente de você incrementar e adensar as áreas onde você já tem infraestrutura urbana, né? Outra questão também fundamental, Marilu, num trabalho que eu acabei de fazer com o Júlio Chiqueto, que fez pós-doutorado comigo, acabou acho que 1 ano e meio atrás, a pesquisa dele foi muito interessante, mostrando o quanto se o plano diretor da gestão Haddad tivesse sido implementado, nós poderíamos gerar emprego na periferia para evitar a necessidade de deslocamento diário, né? Ou seja, você pode construir uma infraestrutura melhor na periferia para evitar o deslocamento e, ao mesmo tempo,
dotar essas áreas de melhor equipamentos urbanos, como, por exemplo, não construção em áreas de risco, instalação de equipamento cultural, né, e principalmente tirar esse deslocamento cotidiano que a gente acaba vendo em São Paulo e que muitas vezes também acaba, de alguma maneira, agravando as condições climáticas, porque você tem milhares de carros circulando todos os dias, isso muda, enfim, a dinâmica climática da cidade, o clima local, etc. Então, veja, tem várias alternativas, Marilu. A gente tem aí, felizmente, você citou a Raquel, que é uma grande e combativa também, pesquisadora, colega da FAUSP, combativa também na Universidade de São Paulo, enfim. A gente tem aí, de fato, muitos trabalhos, muita gente interessante, com informação acumulada, e acho que tudo isso tem que ser disposto para a sociedade brasileira. Esperamos, né, para um governo que tenha à disposição para o diálogo, porque pesquisa tem, Marilu, precisa de muito boa qualidade, que pode sustentar, assim, ações práticas, né, que nós estamos precisando com urgência no Brasil. Sem dúvida. E Wagner, vamos falar aqui da cratera, né, que foi aberta aí na Marginal do Tietê, depois o asfalto, enfim, o asfalto cedeu, né, e está toda, imagina o trânsito, né, que isso não vai causar nos próximos dias e meses, né, o que ocorreu foi na obra do metrô da linha 6 Laranja, aqui na Zona Norte de São Paulo, e essas obras da linha 6 Laranja do metrô são realizadas em parceria, né, público-privada, PPP, firmada com o governo de São Paulo, e a empresa espanhola Acciona, né, por meio da concessionária Linha Universidade, Linha Uni, que ganhou a licitação em 2019. Como é que você viu esse acidente? Existem várias hipóteses, o que você imagina? Marilu, E realmente tem ocorrido. Vamos lá. Esse é outro cenário de disfarçatez, para dizer o mínimo, né? Alguns colegas meus falam que uso palavras muito doces, que deveria ser um pouco mais incisivo, né? Enfim, eles me criticam depois que eles escutam a coluna, que falam, você tem que ser mais duro, mais incisivo. Eu falei, mas talvez eu esteja mais de, sei lá, quantos anos, porque eu estou indo mais levinho nas palavras, enfim. Mas, de fato, Marilu, veja, eu fui recuperar meus artigos. O primeiro texto que eu falo sobre o projeto Tietê é de 93, né? O projeto Tietê ele foi afirmado o resultado da Rio 92, recebeu dinheiro do governo do Japão para fazer aquilo que rompeu agora, os interceptores, né, que correm paralelo ao Rio Tietê e Pinheiros, para coletar o esgoto. Naquele momento eu já criticava, dizendo por que a gente, em vez de fazer esses dois coletores enormes para transportar esgoto, nós poderíamos, o projeto Sanegram, por exemplo, que acabou sendo deixado de lado, era uma outra alternativa técnica, tratar localmente esses resíduos e jogar água limpa no rio, né? Por que apostar nas grandes obras? Essa é a grande questão. Infelizmente, esse projeto acabou sendo implementado, e aí, esse episódio lamentável, Marilu, ele mostra, no mínimo, um erro de engenharia grave. Porque, em princípio, qualquer obra de engenharia, qualquer obra, né, o que você tem mais fundo é o esgoto. E, dessa vez, o metrô ia passar 3 metros abaixo do esgoto. Será que essa vibração dos trens passando cotidianamente não poderia afetar também esse duto? E essa trágica acontecimento não poderia ocorrer, por exemplo, com a linha de metrô em operação? Então, de fato, esse me parece um erro gravíssimo, né, de falta de planejamento. E veja, muitas vezes a gente, quando vai ver custo de obras metroviárias, etc., a solução mais barata foi aquela que a linha azul adotou. Quando vai passar pela marginal, né, o que eles fazem? Né? Vai passar por, enfim, via aérea, né? Via aérea. Eu acho que é a estação Armênia, se me lembro bem, faz tempo que eu não ando ali, mas me parece que é a estação Armênia, né? Ela passa sobre a marginal, em vez de passar subterraneamente. Mas é mais barato, então não é vantajoso, né? Então se faz esse tipo de situação. É absurdo que você tenha uma estação, um duto de metrô, né, com toda a vibração que um trem gera, né, e são vários trens passando cotidianamente ali, e acima, 3 metros de um duto daquela ordem, é evidente que isso poderia vir a romper, né? Não dá para saber exatamente por que rompeu, é evidente, mas tem várias formas de especular o que pode ter ocorrido. Sem dúvida, a chuva intensa pode ter deixado o solo mais frágil, sem dúvida, enfim, mais pesado também, né? Ao mesmo tempo, a gente tem a própria vibração do tatuzão, sem dúvida, é uma máquina de enorme potência, enfim, né? Mas, de qualquer modo, ele expressa claramente um erro grave de engenharia. Você não pode ter o esgoto passando sobre, né? O esgoto, em geral, ele é a última coisa, ele é a primeira coisa que se faz, na verdade. Qualquer infraestrutura começa pelo esgoto. Você vai erguer uma casa, né?
Você põe na fundação e depois junto o esgoto, né? E aí você, nesse caso, está invertido. Você põe um duto enorme, né, para passar o trem, com milhares de pessoas diariamente, só que a 3 metros acima você tem ali, né, um volume, você viu um volume de material, a imagem é assustadora, né? E quando eu vi pela cor, eu falei, isso não é coisa boa, né? Enfim, ainda bem que televisão não tem cheiro ainda, né? Porque seria, de fato, muito desagradável até o odor disso tudo, né? Felizmente não houve mortes, felizmente os trabalhadores foram alertados em tempo, ao que parece apenas 2 ou 3, se me lembro bem, tiveram contato com a água, foram assistidos prontamente, né? Ainda bem, né? Mas poderia ter sido uma tragédia, mas se isso ocorre num horário de almoço, etc., ou num horário em que os trabalhadores estão lá em plena ação, seria mais uma catástrofe, né? Infelizmente. Então, de fato, aí você tem uma sucessão de erros, né? Muito grave, né? É inadmissível que uma obra dessa ordem passe a 3 metros apenas. Mas 3 metros é o andar de um prédio, né? Para a gente ter uma noção, assim, grosso modo, é o andar de um prédio. Veja, um trem passando em alta velocidade ali, é evidente que isso ia gerar problema, e aí foi o tatuzão. Eu acho até uma coisa, é melhor que aconteça agora sem operação do que poderia ter ocorrido em operação, né? Então, eu espero que isso sirva de alerta, né? Quem sabe, né, se reveja o cronograma de obra, se reveja até o modelo de estação que está sendo desenhado ali, porque precisa ter uma ação radical, uma ação de fato que leve, que pondere tudo isso, né? Ao mesmo tempo, não dá para dizer que essa empresa, esse conglomerado que você disse aí, né, com inclusive capital internacional, não tem informação desse tipo de ação, porque uma obra dessa envergadura, ela necessita saber onde está passando um duto como essa. Veja, você falou de um duto de 3 metros por 2,60, quer dizer, é algo. Aí você tem um duto de 3 metros sustentado por 3 metros, até em termos físicos é pouco razoável que isso esteja acontecendo. Você fala, mas ia ter uma estrutura de concreto muito sólida, etc. Bom, mas a vibração disso tudo, e o terreno, etc. Nós estamos falando de uma área de várzea, né, Marilu? É uma área, por natureza, mais frágil, né, mais friável, enfim, tem uma série de questões aí que, se a gente for entrar em detalhe, é absurdo, né, que isso tenha ocorrido. Então, primeiro erro, do meu ponto de vista, apostar no interceptor. Nós deveríamos tratar o esgoto com estações menores e jogar água limpa no rio. Esse é o primeiro ponto. Já que está o interceptor feito, né, ele não poderia estar abaixo da linha do metrô. Não poderia. Deveria ser útil por baixo, aí sim você tem a linha de metrô por cima. Então, isso me parece uma somatória de erros, né? Lamentável, com dinheiro público, isso vai custar muito para nós, e agora com uma agravante ainda mais séria, que é justamente, né, a interrupção da marginal, que nós sabemos que tem um papel muito importante na circulação viária, não apenas para o município, né, Marilu? Ali passa muitos caminhões, muita gente, já que, outra herança também, né, do PSDB, o governador Serra, né, criou o Rodanel e também criou o pedágio, é o único pedágio do mundo, Marilu, que eu tenho notícia, eu já fiz esse levantamento em outros tempos, onde se cobra pedágio. É o único rodanel que se cobra pedágio. Quer dizer, você tem o rodanel para tirar o caminhão da marginal, mas você cobra pedágio, o caminhão não vai para... Ele vai para a marginal para não pagar pedágio. Enfim, então, esses 30 e tantos anos, né, desse partido no governo do Estado também, acho que se o Haddad for inteligente e souber capitalizar isso tudo, ele vai ter muito elemento para poder mostrar que é preciso mudar. Não dá mais para suportar também. Suportar, essa é a palavra, né, esses desvaneios, né? Tem gente, Marilu, que já, enfim, eu conheci colegas, né, que há 20, 30 anos atrás, que o cara era um indivíduo, né, hoje ele é outro, completamente diferente, porque entrou nesses meandros aí e está galgando posições no governo de Estado, etc. E o que é curioso, né, muitas vezes contradizendo posições assumidas em outros momentos, enfim. Mas cada um faz suas escolhas, consegue construir suas biografias, né? Eu me divirto muito em estar aqui, embora muitas vezes fico triste, né, porque a gente tem falado de coisas nada desagradáveis, mas é o Brasil atual. Nós temos que falar do Brasil atual. É verdade, o próprio nome do jornal já diz, né? O Wagner, te contar a novidade aqui, eu já andei falando, a TVT vai estar no streaming em breve, mas para isso a gente está arrecadando, né? Enfim, recursos financeiros para isso. O que vai acontecer? A gente vai estar no streaming, onde a pessoa vai poder ver em qualquer lugar do Brasil a TVT, né? E aí a gente está fazendo essa campanha, a gente está reforçando aqui o catarse.me/TVT, para quem é ouvinte, para quem está no rádio, não pode, né, colocar aí o celular perto da televisão, que vai aparecer aí o QR Code.
Quem está na televisão já aproveita, enfim, no YouTube aproveita, aproxima o celular, o QR Code está aí, para fazer, né, essa construção, né? A gente está falando em construção, desconstrução, mas essa construção do jornalismo, né, do qual você participa, né, Wagner? Então, eu queria também dar essa notícia para você, e você, como nosso, né, um dos principais colaboradores aqui, parceiros, enfim, como você já falou, você tem o prazer de estar aqui conosco, não é isso? E fortalecer esse jornalismo, né, Wagner? Marilu, para mim é uma honra, né? De fato, uma grande responsabilidade também estar aqui todas as semanas. A gente se prepara, né, para poder falar, trazer uma reflexão um pouco mais balizada, um pouco mais de calma, né? E fico muito contente de saber que a TVT vai ampliar ainda mais a sua penetração. Se trata disso, na verdade, né? Hoje as redes estão aí disponíveis, tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. E, sem dúvida, a programação da TVT ela é de alto nível, né, de excelência. Eu estou muito contente com essa notícia e no que eu puder colaborar para que essa rede seja mantida e seja configurada o quanto antes, estou à disposição. Para mim é uma enorme satisfação essa notícia, porque vai ampliar ainda mais os ecos daquilo que a gente tem trazido aqui há alguns anos. Ótimo, Wagner, muito obrigada aqui pela sua participação, sempre colaboração. Forte abraço para você, até semana que vem, Wagner. Até lá. Até lá. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Parceiraço. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.